Eles não a levaram para julgamento. Levaram para um espetáculo. Enya caminhava descalça pelo corredor de pedra enquanto a multidão se abria dos dois lados. Ela sentia o frio das correntes de prata nos pulsos e o peso dos olhares nas costas. Ninguém gritava. Ninguém a defendia. O silêncio era pior. Ela sabia o que vinha a seguir. As chamas sagradas nunca erravam. Pelo menos era isso que diziam. Toda a ômega que entrava naquele círculo saía reduzida a cinzas, se saísse. O cheiro de óleo queimado já estava no ar quando a empurraram para o centro da arena ritual. As tochas foram acesas uma a uma. O fogo ainda não tocava o chão, mas estava próximo o suficiente para fazer sua pele arder. Enya abaixou a cabeça. Não para implorar, mas para lembrar. Lembrar das palavras que ouviu quando era criança. Das histórias que ninguém acreditava. Do aviso sussurrado antes de tudo dar errado. Se um dia o fogo te chamar, não fuja. A voz do sacerdote ecoou. Tragam as chamas. E enquanto o círculo começava a se fechar, Enya sentiu algo impossível despertar dentro do peito. Algo antigo. Algo que não deveria existir em uma ômega comum. E foi nesse exato momento, antes do fogo tocar sua pele, que tudo começou a sair do controle. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois desse dia muda tudo. O cheiro de medo tem gosto de ferro na boca. Aprendi isso aos 17 anos, quando cheguei à Alcateia Cinzas da Lua como uma refugiada órfã, tremendo de frio e fome. E confirmei essa verdade 7 anos depois, quando fui arrastada da minha cama estreita nas barracas dos servos, ainda antes do amanhecer, com mãos brutais me arrancando do único lugar que eu ousava chamar de lar. Meu nome é Enya. Enya do nada. Enya, filha de ninguém. Enya, a ômega sem loba. Um nome que significa fogo, dado por uma mãe que morreu antes de me explicar por quê. Que piada cruel do destino dar o nome de chama para alguém que nem loba tinha para chamar de sua, que passava os dias apagando incêndios nas cozinhas da Alcateia e as noites sonhando com labaredas que não queimavam minha pele. Mas naquela manhã, quando os guardas me jogaram no chão gelado da câmara de julgamento, eu não estava pensando em nomes ou em sonhos. Estava pensando em sobreviver. O mármore negro refletia as tochas que ardiam nas paredes, criando sombras dançantes que pareciam rir de mim. Eu conhecia bem aquele lugar. Tinha esfregado aquele chão de joelhos centenas de vezes, removendo manchas de sangue de julgamentos anteriores. Nunca imaginei que meu próprio sangue se juntaria àquelas manchas. Levantem a acusada. A voz do ancião Malachar cortou o silêncio como uma lâmina. Mãos ásperas me puxaram pelos braços. Minhas pernas mal me sustentavam. Eu usava apenas a camisola fina que servia de pijama, meus pés descalços escorregando no mármore frio. Meu cabelo ruivo, a única coisa minimamente bonita em mim, segundo as outras servas, caía em ondas desgrenhadas sobre meu rosto. Tentei empurrá-lo para trás, mas minhas mãos tremiam demais. O conselho dos 5 anciãos estava sentado em seus tronos altos, figuras imponentes envoltas em mantos carmesim, bordados com runas douradas. Guardiões do fogo sagrado da lua, a chama mística que ardia no coração da Alcateia há 1000 anos. Eu os conhecia de vista, claro. Todos os servos conheciam. Eram os lobos mais poderosos da Alcateia, superados em autoridade apenas pelo próprio Alfa. E falando no Alfa, meus olhos encontraram Kyle Emberclaw quase involuntariamente. Ele estava de pé, à esquerda do conselho, os braços cruzados sobre o peito largo, o rosto esculpido em mármore gélido. O Alfa de Gelo, chamavam-no. Aos 27 anos, tinha construído uma reputação de frieza calculista, de estratégia brilhante, de justiça imparcial. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Havia algo nos olhos dele,
âmbar escuro como mel queimado, que sempre me fazia sentir estranha. Não a estranheza ruim que eu sentia quando outros lobos me olhavam com desprezo. Era diferente. Perturbador. Como se ele pudesse ver através de mim e encontrar algo que nem eu sabia que existia. Mas então ele desviou o olhar, e a pequena chama de esperança que tinha começado a tremeluzir no meu peito se apagou. Claro que ele não me ajudaria. Eu era nada para ele. Menos que nada. Enya de origem desconhecida. Malachar continuou. E o modo como ele disse meu nome, carregado de desdém, fez meu estômago revirar. Você foi trazida diante deste conselho sob acusação de traição à Alcateia. Especificamente de roubo e tentativa de venda do fogo sagrado da lua a alcateias inimigas. Um murmúrio ondulou pela câmara. Eu não tinha percebido até aquele momento, mas a galeria de observação acima estava lotada. Dezenas, talvez centenas de lobos olhando para mim. Alguns com choque, outros com raiva, a maioria com aquela satisfação mórbida que as pessoas sentem quando veem alguém cair mais baixo do que elas jamais cairão. Isso não é verdade. Minha voz saiu como um sussurro rouco. Engoli em seco e tentei novamente. Eu não roubei nada. Eu jamais... Silêncio! A anciã Morgana bateu seu cajado no chão e o som ecoou como um trovão. Ela era a mais velha do conselho, o rosto enrugado como casca de árvore antiga, os olhos negros duros como obsidiana. Você falará apenas quando lhe for permitido, criatura. Criatura, nem mesmo ômega, nem mesmo loba. Criatura. Mordi o lábio até sentir gosto de sangue e forcei-me a ficar em silêncio. As provas contra você são esmagadoras. Malachar fez um gesto, e um guarda trouxe uma caixa de madeira ornamentada. Quando foi aberta, eu vi. Um pequeno frasco de vidro contendo cinzas que brilhavam com luz dourada fraca, como brasas morrendo. Meu coração afundou. Era o frasco que eu tinha em mãos quando fui capturada perto do santuário do fogo sagrado na noite anterior. O frasco que Serafine tinha me dado. A sacerdotisa precisa dessas cinzas para o ritual da lua nova, ela tinha dito, seus olhos azuis arregalados em urgência convincente. Mas eu não posso ir buscar, porque meu vestido de noivado está sendo ajustado. Você pode fazer isso por mim, Enya? Por favor? Só pegar o frasco que ela deixou no altar lateral e trazer para mim. Ela está esperando. Eu tinha sido tão estúpida. Tão pateticamente estúpida. Este frasco contém cinzas do fogo sagrado, Malachar anunciou. Ele foi encontrado em sua posse quando você foi capturada tentando sair do território da Alcateia, claramente a caminho de encontrar seu comprador. Não. Eu não estava saindo do território. Eu estava voltando das cozinhas e... Encontramos também isto. Ele ergueu um maço de cartas. Papéis amarelados com minha caligrafia. Não exatamente minha caligrafia. Parecida. Perturbadoramente parecida. Correspondências entre você e membros da Alcateia Sangue Negro, negociando o preço do fogo sagrado. 200 moedas de ouro, segundo estes termos. 200 moedas de ouro. Eu nunca tinha visto nem 10 moedas de ouro juntas na minha vida inteira. Eu não escrevi isso, sussurrei, mas minha voz foi engolida pelo burburinho crescente da multidão. E temos testemunhas. Malachar acenou, e 3 lobos se adiantaram. Reconheci 2 deles, servos da ala leste, lobos que sempre me trataram com desdém. O terceiro era um comerciante que eu via ocasionalmente no mercado da Alcateia. Um por um, eles juraram ter me visto agindo de forma suspeita, sussurrando com estranhos, fazendo perguntas sobre o santuário, perguntando sobre rotas de saída do território. Tudo mentira, tudo ensaiado. E então ela apareceu. Serafine desceu os degraus que levavam à câmara como se estivesse flutuando. Filha do Ancião Supremo, ela era tudo o que eu jamais seria. Linda, poderosa, amada, cabelos loiros como fios de ouro caindo em ondas perfeitas, olhos azuis como safiras, pele sem mácula. Ela usava um vestido de seda branca que devia custar mais do que eu ganharia em 10 anos de trabalho. E ela era a noiva prometida de Kael.
O casamento estava marcado para a próxima lua cheia. Todo mundo sabia. Seria a união do século, diziam. A filha do ancião supremo com o Alfa, mais poderoso dos territórios do sul. Uma aliança que consolidaria o poder da alcateia cinzas da lua por gerações. Serafine parou ao lado do conselho, e eu vi a menor sombra de um sorriso curvar seus lábios perfeitos. Um sorriso que ninguém mais pareceu notar, mas que foi direto para mim como uma flecha. Ela tinha me destruído, deliberadamente, metodicamente, e eu ainda não entendia por quê. Anciãos veneráveis. Sua voz era melodiosa, trêmula de emoção cuidadosamente calculada. É com o coração partido que devo adicionar meu testemunho. Enya. Eu tentei ajudá-la. Dei a ela oportunidades. Fui gentil quando outros não foram. Mas 3 noites atrás, eu a vi saindo do santuário com algo brilhando sob seu manto. Quando a confrontei, ela me ameaçou. Disse que se eu contasse a alguém, ela se certificaria de que eu me arrependesse. Minha visão escureceu nas bordas. Isso não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Mentira, consegui dizer, minha voz quebrando. Isso é mentira. Você me pediu para pegar aquele frasco. Você me mandou lá. Serafine se virou para mim e seus olhos estavam úmidos de lágrimas falsas. Lágrimas tão convincentes que até eu, por um momento de insanidade, quase acreditei nelas. Eu entendo que você esteja desesperada, Enya, ela disse suavemente. Mas inventar histórias sobre mim não vai salvá-la. Eu te perdoo por tentar me difamar. Espero apenas que você encontre paz. A multidão murmurou aprovação. Serafine, a santa. Serafine, a bondosa. Serafine, a noiva perfeita do Alfa perfeito. Meus olhos arderam, mas eu não ia chorar. Não ia dar a eles essa satisfação. Olhei para Kyle novamente. Uma última tentativa desesperada. Seus olhos já estavam em mim. E por um momento, apenas um momento, vi algo passar por seu rosto. Dúvida? Conflito? Ou era apenas minha imaginação criando esperança onde não existia nenhuma? Mas então, Serafine se aproximou dele, tocando seu braço com familiaridade possessiva, e a máscara de gelo voltou ao rosto do Alfa. O conselho deliberou. Malachar se levantou, sua voz ecoando pela câmara como um sino de morte. Enya, de origem desconhecida, você é considerada culpada de traição contra a alcateia cinzas da lua. A sentença para tal crime, conforme estabelecido pelas leis antigas, é a prova do fogo sagrado. Meu sangue gelou. Não, não aquilo. Você será levada à praça cerimonial ao pôr do sol. Ele continuou, implacável. Lá, será amarrada ao pilar da purificação. O fogo sagrado será invocado. Se você for pura, as chamas a pouparão. Se for culpada, você será consumida, e suas cinzas servirão como aviso a todos que ousarem trair esta alcateia. A sala começou a girar. Eu sabia o que aquilo significava. Todos sabiam. A prova do fogo sagrado era uma sentença de morte vestida como justiça divina. Em 1000 anos de história, nenhuma ômega tinha sobrevivido. O fogo sagrado não reconhecia sangue impuro. Ele consumia, destruía, apagava. Levem-na, Malachar ordenou. Guardas me agarraram novamente, mas dessa vez eu não consegui ficar em pé. Minhas pernas cederam. Eles me arrastaram, meus joelhos raspando no mármore, meus gritos presos na garganta. Enquanto era puxada para fora da câmara, ouvi a voz de Serafine, doce como mel envenenado. Que pena! Ela parecia tão inofensiva. E então a porta se fechou atrás de mim, engolindo-me na escuridão. Me jogaram em uma cela no subsolo. O tipo de lugar onde a alcateia prendia traidores antes da execução. Chão de terra batida, paredes de pedra úmida, uma única janela minúscula no alto que mal deixava entrar um fio de luz. O cheiro era de mofo, urina antiga e desespero. Me encolhi em um canto, abraçando meus joelhos contra o peito. Meu corpo inteiro tremia.
parte pelo frio da camisola molhada de suor, parte pelo terror puro que corria em minhas veias como gelo. Como chegamos aqui, Enya? A pergunta ecoou na minha mente. E, involuntariamente, memórias começaram a se desenrolar. 7 anos atrás, eu tinha chegado às fronteiras da alcateia cinzas da lua, com as roupas rasgadas e os pés sangrando. Meus pais tinham sido mortos por lobos renegados 3 dias antes. Eu tinha corrido, sozinha, assustada, uma adolescente de 17 anos que mal sabia como sobreviver. A alcateia tinha me acolhido. Mas acolher era um termo generoso. Lembrei da primeira vez que tentei me transformar em loba, na cerimônia de iniciação. Todos os jovens da minha idade conseguiram. Eu fiquei ali, de pé no centro do círculo sagrado, concentrando-me com cada fibra do meu ser. E nada aconteceu. Nada. Nenhum osso quebrou. Nenhum pelo brotou. Nenhuma loba emergiu. O silêncio que seguiu foi pior do que qualquer zombaria. Defeituosa, alguém sussurrou. Sem valor, outro concordou. E assim começaram 7 anos de humilhação. Acordar antes do amanhecer para acender as lareiras. Esfregar panelas até meus dedos sangrarem. Servir refeições enquanto lobos riam de mim, jogavam comida no meu rosto, me chamavam de a ômega fantasma, porque eu não tinha loba para mostrar. Lembrei de um inverno particularmente brutal, quando adoeci de pneumonia. Ninguém veio me ver. Ninguém trouxe remédios. Eu tive febre tão alta que alucinei por 3 dias, e quando finalmente melhorei, a única coisa que recebi foi uma repreensão por ter faltado ao trabalho. Lembrei de Serafine, anos atrás, antes de ela se tornar a noiva do Alfa. Ela tinha sido, não exatamente gentil, mas menos cruel que os outros. Uma vez, tinha me dado um chale quando me viu tremendo no frio. Eu tinha pensado que talvez, apenas talvez, ela fosse diferente. Mas então Kael escolheu ela como sua companheira prometida, e algo em Serafine mudou. Ela começou a me observar com olhos estreitos, a me dar tarefas impossíveis, a me humilhar em público com sorrisos doces. E agora eu entendia por quê. Ela tinha visto a maneira como Kael olhava para mim. Aqueles momentos breves, quase imperceptíveis, quando ele passava pelas cozinhas e seus olhos encontravam os meus. Nenhuma palavra era trocada, mas havia algo, uma tensão, uma corrente elétrica no ar. Serafine tinha sentido, e tinha decidido me eliminar antes que eu pudesse me tornar uma ameaça. Encostei a cabeça na parede fria e fechei os olhos. Lágrimas finalmente escorreram pelo meu rosto, silenciosas e amargas. Porque eu quis gritar para o universo, para a deusa da lua, para quem quer que estivesse ouvindo. O que eu fiz para merecer isso? Mas o universo não respondeu. Apenas o silêncio da cela, quebrado ocasionalmente pelo gotejar de água em algum lugar nas sombras. Eu tinha 8 horas até o pôr do sol. 8 horas até morrer. Ou, como o destino decidiria, 8 horas até descobrir quem eu realmente era. Mas naquele momento, encolhida naquela cela escura, eu não sabia de nada disso. Sabia apenas que estava sozinha. Como sempre estive. Como sempre imaginei que estaria. E que em breve não estaria de forma alguma. O sol estava se pondo quando vieram me buscar. Não me deram roupas adequadas, nem sapatos. Eu continuava usando apenas aquela camisola fina que tinha sido arrancada de mim na madrugada. Meu cabelo estava emaranhado, meu rosto sujo de lágrimas e terra. Eles queriam que eu parecesse exatamente o que alegavam que eu era. Suja, indigna, culpada. 2 guardas abriram a porta da cela com um ranger metálico que perfurou meus ouvidos. Luz alaranjada do crepúsculo invadiu o espaço escuro, fazendo-me piscar e cobrir os olhos com as mãos. "Levanta, traidora!" Um deles rosnou, chutando meu pé. Me forcei a ficar de pé, embora meus joelhos ameaçassem ceder novamente. Não ia dar a eles a satisfação de me arrastar. Se eu ia morrer, morreria de pé. Com dignidade. Era tudo o que me restava. Eles me algemaram com correntes prateadas.
Não prata pura que queimaria a pele de lobos, mas algum tipo de liga que pesava como chumbo e cortava meus pulsos a cada movimento. Um deles amarrou uma corda em torno das correntes, como se eu fosse gado sendo levado ao matadouro. E talvez fosse exatamente isso que eu era. Quando me empurraram para fora da cela, o ar fresco da noite bateu no meu rosto como um tapa. Era início de outono, e o vento carregava o cheiro de folhas secas e terra úmida. Por um momento, apenas um momento, fechei os olhos e respirei fundo, memorizando aquele aroma. Seria a última vez que o sentiria. O caminho da masmorra até a praça cerimonial não era longo. Talvez 15 minutos a pé. Mas naquele dia, pareceu uma eternidade. Porque cada passo daquele caminho era ladeado por membros da alcateia. Centenas deles. Eles tinham se reunido para assistir, para testemunhar a execução da traidora Ômega, que ousou roubar seu tesouro mais sagrado. Homens, mulheres, crianças, todos ali, olhando para mim com uma mistura de ódio, curiosidade mórbida e satisfação cruel. O primeiro cuspe atingiu meu rosto quando eu estava ali a apenas 10 passos da masmorra. Quente, viscoso, humilhante. Enxuguei com o ombro, mas outro veio. E outro. Alguns apenas cuspiam. Outros gritavam. Traidora! Que você queime devagar! Deveria ter te matado anos atrás. Uma pedra atingiu meu ombro afiada o suficiente para rasgar a pele. Senti sangue quente escorrer pelo meu braço, mas não gritei. Não ia gritar. Mordi o lábio até sentir o gosto metálico do meu próprio sangue misturado ao sabor salgado das lágrimas que não conseguia mais conter. Então vi rostos conhecidos na multidão. Marta, a cozinheira-chefe que sempre me dava as tarefas mais sujas. Ela sorria. Sorria enquanto me via ser arrastada para a morte. Thomas, o jovem guarda que uma vez tinha pedido minha ajuda para escrever uma carta de amor. Ele virou o rosto quando nossos olhos se encontraram, mas não antes de eu ver a vergonha. Não por mim, mas por estar associado a mim. E então, ela. Serafine estava em uma plataforma elevada, reservada para membros importantes da alcateia. Vestia um vestido de seda dourada que brilhava à luz das tochas, cabelos presos em uma coroa elaborada de tranças. Ela parecia uma deusa, intocável, perfeita. Nossos olhos se encontraram, e ela sorriu. Não o sorriso falso que havia mostrado durante o julgamento. Este era genuíno, triunfante. O sorriso de alguém que tinha ganhado um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Ao lado dela estava Kyle. Meu coração, aquele estúpido, teimoso coração, pulou uma batida. Ele usava sua armadura cerimonial, placas de metal negro gravadas com runas prateadas que brilhavam à luz do fogo. Cabelos escuros presos em um coque baixo, mandíbula tensa, olhos fixos em algum ponto distante. Ele não olhava para mim. Não parecia nem registrar minha existência. E ainda assim, enquanto eu passava pela plataforma, senti aquela mesma corrente elétrica que sempre existia quando ele estava por perto. Aquele puxão inexplicável no centro do meu peito, como se algo em mim reconhecesse algo nele. Laço de mate, uma voz sussurrou no fundo da minha mente. Uma voz que não era minha. Uma voz feminina, antiga, poderosa. Sacudi a cabeça violentamente. Estava delirando. Tinha que estar. Ômegas sem loba não tinham mates. E mesmo que tivessem, o alfa-rei jamais seria mate de alguém como eu. Continua andando. O guarda puxou a corda com força, fazendo-me tropeçar. A praça cerimonial se abriu diante de mim como as mandíbulas de uma besta. Era um círculo perfeito de pedra negra polida, cercado por degraus onde a alcateia podia se sentar e assistir aos rituais. No centro, erguia-se o pilar da purificação, uma coluna de mármore branco de 3 metros de altura, gravada com runas tão antigas que ninguém vivo sabia seu verdadeiro significado. Correntes pendiam de argolas de ferro no topo, e em um círculo ao redor do pilar, tochas. Dezenas delas, cada uma com chamas que dançavam em tons de dourado e vermelho, já preparadas para invocar o fogo sagrado.
O conselho dos 5 anciãos estava posicionado em uma plataforma elevada de frente para o pilar. Malachar ao centro, Morgana à sua direita, os outros 3 formando uma linha imponente. Todos usavam seus mantos cerimoniais carmesim, e cada um segurava um cajado encimado por cristais que brilhavam com luz própria. Me arrastaram até o pilar. Minhas pernas finalmente cederam quando tentaram me fazer subir nos degraus de pedra que levavam à plataforma. Caí de joelhos, a pedra áspera rasgando minha pele. Patética! O guarda murmurou, me puxando pelos cabelos até que eu ficasse de pé novamente. Eles me posicionaram de costas para o pilar e levantaram meus braços acima da cabeça. As correntes foram presas às argolas de ferro com um clique final que soou como uma sentença. Meus pés mal tocavam o chão. Todo o peso do meu corpo pendia dos meus pulsos, e a dor era imediata e aguda. Mas a dor física era nada comparada ao que sentia por dentro. Malachar se adiantou, seu cajado batendo no chão em um ritmo lento e deliberado. Povo da alcateia cinzas da lua. Sua voz ecoou pela praça, amplificada por algum tipo de magia que fazia cada palavra ressoar nos ossos. Reunimo-nos esta noite para testemunhar a justiça divina. Esta criatura, ele apontou para mim como se eu fosse um inseto, foi acusada e considerada culpada de traição. O fogo sagrado da lua, guardado por 1000 anos, abençoado pela própria deusa, julgará se sua alma é pura ou corrompida. A multidão rugiu aprovação. Se ela for inocente... Malachar continuou, embora seu tom deixasse claro que ele não acreditava nessa possibilidade. As chamas a reconhecerão e se curvarão. Se for culpada, seu corpo será consumido, e suas cinzas se tornarão oferenda à deusa. Mentiroso, quis gritar. Ninguém sobrevive ao fogo sagrado. É uma execução travestida de julgamento. Mas minha garganta estava fechada demais para falar. Morgana se adiantou, carregando um cálice ornamentado. Dentro dele, uma chama dourada dançava sem combustível aparente, uma pequena porção do próprio fogo sagrado, colhida do santuário. Pelos poderes antigos, ela entoou, sua voz aguda cortando o ar. Pelos juramentos de nossos ancestrais, invocamos a chama que não mente, o fogo que vê a verdade, a justiça que não pode ser corrompida. Os outros 3 anciãos se juntaram ao cântico, suas vozes se fundindo em uma harmonia dissonante que fazia meus dentes rangerem. As runas nos seus cajados começaram a brilhar mais intensamente. As tochas ao redor do pilar se acenderam com chamas mais altas, mais selvagens. E então Morgana despejou o conteúdo do cálice no chão aos meus pés. O que aconteceu a seguir desafiava a explicação. A chama dourada do cálice não se apagou ao tocar a pedra. Ela se espalhou, correndo pelo círculo de tochas como um rio de fogo líquido, crescendo, expandindo-se, até que chamas tão altas quanto um homem cercavam completamente o pilar onde eu estava presa. O calor era instantâneo e brutal. Senti como se minha pele estivesse sendo cozinhada. O ar ficou tão quente que cada respiração queimava meus pulmões. A multidão recuou alguns passos, alguns cobrindo os rostos para se proteger do calor radiante. Mas eu não tinha para onde ir. Estava presa ali, pendurada naquele pilar como um sacrifício em um altar pagão. As chamas dançaram mais perto. Posso jurar que as ouvi sussurrar. Não com palavras, mas com algo mais profundo, mais primitivo. Elas me avaliavam, testavam, procuravam. Fechei os olhos, esperando a dor, esperando o fim. Mãe, pensei, lembrando de um rosto que eu mal conseguia recordar. Pai, se vocês estão em algum lugar, por favor, me recebam. As chamas me tocaram. E então... Espera. Isso estava errado. Abri os olhos lentamente, confusa. As chamas lambiam minha pele, subiam pelos meus braços, envolviam meu corpo. Eu devia estar gritando de agonia. Deveria estar me contorcendo enquanto minha carne era consumida. Mas não sentia dor. Sentia calor. Não o calor brutal de antes, mas algo diferente. Como afundar em um banho quente depois de um dia exaustivo. Como ser abraçada por alguém que você ama.
Como voltar para casa. As chamas não queimavam. Elas acariciavam. Ouvi gritos de confusão da multidão. Vi os anciãos se entreolharem com expressões de choque e alarme. O que está acontecendo? A voz de Malacar soou aguda, despida de sua autoridade usual. Por que ela não está queimando? As chamas continuaram subindo, envolvendo-me completamente agora. Mas ao invés de me consumir, elas dançavam. Giravam ao meu redor em espirais hipnóticas de dourado e carmesim. E onde quer que me tocassem, sentia algo despertar. Dentro de mim, profundo, antigo, adormecido. Meu coração começou a bater mais rápido. Não de medo, mas de reconhecimento. As chamas não eram inimigas. Elas eram minhas. Parem o ritual. Malachar gritou, batendo seu cajado no chão. Parem agora. Mas era tarde demais, porque naquele momento senti algo quebrar dentro de mim. Não dolorosamente. Era como se correntes invisíveis que eu carregar toda a minha vida finalmente se despedaçassem. E minha loba, adormecida por 24 anos, finalmente despertou. Ela não emergiu gentilmente. Ela explodiu para a superfície da minha consciência como um vulcão entrando em erupção. E ela não era pequena. Não era fraca. Não era uma loba ômega comum. Ela era gigantesca. Sentir sua presença era como ter um segundo sol aceso dentro do meu peito. Poder puro, radiante, avassalador. E ela estava furiosa. Furiosa por ter sido suprimida. Furiosa pelas injustiças. Furiosa pelas correntes que ainda me prendiam. Liberte-nos! Ela rugiu na minha mente com uma voz que fez todo o meu corpo vibrar. E as correntes de ferro que prendiam meus pulsos derreteram. Simplesmente derreteram como manteiga sob chamas intensas, o metal escorrendo em gotas prateadas que se solidificaram no chão aos meus pés. Caí de joelhos na plataforma de pedra, ofegante, tremendo, as palmas das minhas mãos pressionadas contra a pedra quente. As chamas ainda me cercavam, mas agora eu podia sentir, realmente sentir, que elas esperavam. Esperavam por ordens, minhas ordens. Levantei a cabeça lentamente. Meu cabelo chicoteou ao meu redor, movido por um vento que vinha de dentro de mim. E quando abri os olhos, soube sem ter que ver um espelho que eles estavam diferentes. Eles brilhavam, dourado puro, como ouro derretido, como o núcleo do próprio sol. O silêncio que caiu sobre a praça cerimonial foi absoluto. Ninguém se movia, ninguém respirava. E então, através da multidão paralisada, ouvi uma única voz. Kael. Ele tinha se levantado da plataforma, uma mão estendida como se quisesse alcançar através da distância que nos separava. Seus olhos estavam arregalados, a máscara de gelo completamente despedaçada. E pela primeira vez desde que eu o conhecia, o alfa de gelo mostrou emoção pura em seu rosto. Reverência. Pelos deuses! Ele sussurrou, mas sua voz de lobo amplificou as palavras pela praça inteira. Ela é... Ele não conseguiu terminar a frase, porque naquele momento, algo começou a aparecer na minha pele. Marcas, não cicatrizes ou queimaduras. Marcas flamejantes, brilhando em tons de dourado e carmesim. Desenhos intricados que subiram pelos meus braços como trepadeiras vivas. Runas antigas, símbolos de poder. A marca de uma linhagem que todos acreditavam extinta. A marca da realeza. Morgana deixou escapar um som estrangulado, seu rosto branco como cera. A linhagem Ignis. Ela sussurrou. Isso é impossível. Elas morreram. Todas elas morreram há 1000 anos. Mas eu estava aqui, de pé, viva, com o fogo sagrado dançando ao meu redor como súditos leais cercando sua rainha. E finalmente entendi. Meu nome não tinha sido uma piada cruel do destino. Tinha sido uma profecia. Enya. Fogo. Eu sempre fui fogo. Eles é que eram cegos demais para ver. Me levantei lentamente, cada movimento deliberado, sentindo o poder correr por minhas veias como lava derretida.
As chamas ao meu redor não eram mais selvagens e incontroláveis. Elas se moviam comigo, respondiam a mim, dançavam ao ritmo da minha respiração. Quando levantei uma mão, elas se curvaram na mesma direção. Quando dei um passo à frente, elas abriram caminho como cortesãs diante de sua rainha. Porque era exatamente isso que eu era. Rainha. A palavra ecoou na minha mente, não com minha voz, mas com 1000 vozes. Vozes de mulheres que vieram antes de mim. Mães, avós, bisavós se estendendo através de séculos. A linhagem Ignis. As rainhas do fogo primordial que governaram todas as alcateias quando o mundo ainda era jovem. E suas memórias. Deuses, suas memórias estavam inundando minha mente como uma barragem rompida. Vi castelos em chamas. Não destruídos pelo fogo, mas feitos de fogo. Palácios com paredes de chamas vivas, onde lobas com olhos dourados caminhavam com coroas flamejantes sobre suas cabeças. Vi batalhas. Rainhas ígnes protegendo suas alcateias de invasores, suas lobas gigantescas envolvidas em mantos de fogo, rugindo com vozes que faziam montanhas tremerem. Vi amor. Acasalamentos sagrados, onde o fogo e outros elementos se fundiam. Ígnes com lobos de gelo, de tempestade, de terra, uniões que equilibravam o mundo, e vi traição. Lobos invejosos do poder das rainhas, anciãos que desejavam governar sem a interferência de mulheres muito poderosas. Uma conspiração que levou 1000 anos para ser concluída. Veneno em vinho, facas nas sombras, bebês arrancados de berços e perdidos em florestas. A linhagem Ignis não foi extinta em uma única batalha gloriosa, foi assassinada. Lenta, metódica, covardemente, até que apenas uma restou. Minha mãe. Que fugiu grávida, escondendo-se em território neutro, morrendo no parto, mas vivendo tempo suficiente para me dar um nome. Um nome que era uma promessa. Uma profecia. Enya. Fogo. Você vai queimar mais brilhante do que todas nós juntas. Ouvi a voz dela ecoar através das memórias ancestrais. Você vai fazê-los lembrar por que temiam nosso nome. Impossível! A voz de Malacar me arrancou das visões. Pisquei, voltando ao presente. A praça cerimonial. A multidão congelada em choque. Os anciãos com rostos brancos de terror. A linhagem Ignis está morta! Malachar gritou, mas sua voz tremia. Não pode ser. Você não pode ser. Dei mais um passo à frente. As chamas se separaram completamente agora, formando um caminho de pedra limpa entre mim e o conselho. Meus pés descalços tocaram a pedra, mas não senti frio. Meu corpo inteiro irradiava calor. Vocês assassinaram minha linhagem, disse. E minha voz não era mais apenas minha. Era sobreposta pelas vozes das rainhas mortas, criando uma harmonia que fazia o ar vibrar. Durante 1000 anos, caçaram cada mulher, cada criança que carregasse nosso sangue. Tudo porque tinham medo de nosso poder. Olhei para cada ancião, um por um, e conforme olhava, sabia. As memórias ancestrais me mostravam suas verdadeiras faces. Malachar. Apontei para o líder do conselho, e ele recuou um passo. Seu trisavô matou a rainha Serafina Ignis, afogando-a em um rio enquanto ela dormia. Ele roubou as terras dela e as reivindicou como suas. A multidão suspirou. Malachar abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Mentira! Você está inventando... Seu anel, interrompi, gesticulando para a mão dele. O anel de sinete que você usa. Tem um rubi no centro, cercado por ouro negro. Esse era o anel de Serafina. Roubado de seu corpo ainda quente. Passou de geração em geração na sua família como um troféu. Malachar olhou para sua mão como se a visse pela primeira vez, e o horror em seu rosto confirmou a verdade. Girei para Morgana. E você? Disse suavemente, mas havia aço sob a suavidade. Sua família guardou o fogo sagrado por gerações. Mas o fogo não foi dado a vocês para guardar. Foi roubado do santuário Ignis, quando a última fortaleza caiu. Vocês o mantiveram preso,
enfraquecendo-o, usando-o para executar pessoas, quando seu verdadeiro propósito era curar, criar, dar vida. Morgana cambaleou, apoiando-se em seu cajado. Nós estávamos protegendo... Mentirosos. A palavra saiu como um sibilo. Todos vocês construíram um império de mentiras sobre os ossos das minhas ancestrais. E quando eu apareci, uma órfã sem memória, sem poder manifesto, sem nada exceto um nome que deveria tê-los alertado, vocês me trataram como lixo. As chamas ao meu redor cresceram mais altas, respondendo à minha raiva crescente. 7 anos. Minha voz subiu, carregada de todas as humilhações, toda a dor, toda a solidão. 7 anos trabalhando nas cozinhas, esfregando o chão, sendo cuspida, sendo chutada, dormindo em uma barraca gelada enquanto vocês dormiam em camas de seda. E durante todo esse tempo eu era a rainha que vocês juraram servir. Nós não sabíamos, o ancião Teron gritou caindo de joelhos. Como poderíamos saber? Você não tinha loba, não tinha poder, não tinha... Eu tinha tudo. Rugi, e o som foi amplificado por minha loba, sacudindo as pedras sob nossos pés. Meu poder estava adormecido porque tinha que estar. Porque se tivesse despertado quando eu ainda era uma criança vulnerável, vocês teriam me matado como mataram todas as outras. Silêncio absoluto. O fogo sagrado me reconheceu no momento em que cheguei aqui. Continuei. Mais calma agora, mas não menos perigosa. Ele chamou por mim durante 7 anos. Eu sonhava com ele todas as noites. Chamas que sussurravam meu nome. Uma voz dizendo, volte para casa. Achei que estava enlouquecendo. Mas não estava. Era meu próprio poder tentando despertar, tentando me fazer lembrar. Girei para olhar a multidão. Centenas de rostos olhando para mim com emoções variadas. Medo, reverência, culpa, choque. Vocês me humilharam, disse a todos eles. Cuspiram em mim. Jogaram pedras. Riram enquanto eu implorava por misericórdia que nunca veio. E fizeram isso não porque eu fosse culpada, mas porque era conveniente. Porque era fácil acreditar que a ômega suja e sem valor era uma traidora. Alguns baixaram os olhos. Outros ainda me fitavam com desafio. E então meu olhar encontrou Serafine. Ela ainda estava na plataforma elevada, mas seu rosto não era mais triunfante. Era cinza, os olhos arregalados de pânico. Ela tinha começado a recuar lentamente, tentando se misturar com outros nobres. Não, disse, e dessa vez direcionei as chamas. Elas não a queimaram. Apenas formaram um círculo ao seu redor, uma jaula de fogo que não a machucou, mas impediu completamente que se movesse. Serafine de Casa Ravena, chamei, e ela congelou. Aproxime-se. Eu não... Sua voz era fina, aguda. Agora. Ela desceu os degraus como se caminhasse para a própria morte, tropeçando no vestido dourado, cabelos desfeitos. Quando chegou à minha frente, caiu de joelhos sem que eu precisasse ordenar. Você me armou, disse simplesmente. Fabricou provas, subornou testemunhas, forjou cartas, tudo porque tinha ciúmes. Eu não... Por favor, eu... Ciúmes, repeti mais alto. Porque viu a maneira como ele olhava para mim. E então, inevitavelmente, meus olhos encontraram Kyle. Ele tinha descido da plataforma. Estava agora na borda do círculo de chamas, tão perto quanto podia chegar sem entrar nelas. Seus olhos âmbar estavam fixos em mim, com uma intensidade que fazia meu coração acelerar. E então senti. Isso. O laço que sempre esteve lá, fraco e confuso, de repente explodiu em plena força. Não era apenas atração, não era apenas conexão. Era reconhecimento ao nível da alma. 2 metades de um todo. Fogo e gelo, luz e sombra, complementos perfeitos. Mate. A palavra ecoou entre nós, não falada, mas sentida. Vi seus olhos se arregalarem com a mesma compreensão. Mate, ele sussurrou, a voz rouca de emoção.
Você é minha Mate. E você é o meu, respondi, embora as palavras fossem insuficientes para descrever a magnitude do que sentia. Serafine soluçou aos meus pés. Por favor, ela chorou. Por favor, eu não sabia. Não sabia o que você era. Se soubesse, nunca teria. Você teria. Cortei, porque não era sobre o que eu era. Era sobre o que você queria que ele fosse. Propriedade, troféu, status. Olhei para Kael novamente. Diga-me a verdade, pedi, e minha voz era suave agora. Você a ama? Ele não hesitou. Não. Você alguma vez a amou? Não. Então por quê? Dever, ele interrompeu, dando um passo mais perto. As chamas se separaram para ele, reconhecendo-o como meu Mate, permitindo-lhe passar. Nosso noivado foi arranjado pelos anciãos quando eu tinha 18 anos. Por aliança política. Aceitei porque era o que um alfa deveria fazer. Colocar a alcateia acima de desejos pessoais. Ele parou diante de mim, e a proximidade fez minha pele formigar. Mas então você chegou. Continuou, seus olhos nunca deixando os meus. Uma refugiada órfã que deveria ser invisível. E eu não conseguia parar de olhar para você. Não conseguia tirar seu cheiro da minha mente. Lavanda e fumaça. Não entendia por quê. Não entendia esse puxão constante. Essa necessidade de estar perto de você. De protegê-lo. De me reivindicar. Terminei por ele. Sim. Por que não fez? A dor que passou por seu rosto foi real e profunda. Porque você era uma ômega sem loba. Porque eu estava prometido a outra. Porque... Ele fechou os olhos brevemente. Porque sou um covarde. Coloquei política acima do que meu lobo gritava que estava certo. E quase perdi você por causa disso. Silêncio se estendeu entre nós. A multidão, os anciãos, Serafine soluçando, tudo desapareceu. Havia apenas nós dois. Você me viu ser julgada esta manhã, sussurrei. Viu as provas falsas, os testemunhos mentirosos, e não disse nada. Eu sei. Permitiu que me arrastassem para a execução. Eu sei. Ficou parado enquanto me amarravam a este pilar para morrer. Sua mandíbula se apertou, músculos saltando. Eu sei. E vou carregar essa vergonha até meu último dia. Mas Enya... Ele estendeu uma mão, hesitante, como se temesse que eu recuasse. Quando as chamas te tocaram e não queimaram, quando seu poder despertou, quando vi essas marcas aparecerem em sua pele, soube que estava olhando para a criatura mais magnífica que já existiu. E soube que mesmo se você me rejeitasse, mesmo se me amaldiçoasse por minha covardia, eu passaria o resto da minha vida fazendo tudo o que pudesse para merecer, nem que seja estar em sua presença. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do meu peito. Ele afundou em um joelho diante de mim. Não a posição de um alfa, mas de um súdito. Um lobo oferecendo completa submissão. Enya do Fogo, da linhagem Ignis, verdadeira rainha desta e de todas as alcateias. Sua voz era formal agora, carregada de um juramento antigo. Eu falhei com você, mas se me der a chance, passarei cada dia restando provando que sou digno de você. Não como seu alfa, mas como seu Mate, seu igual. Seu parceiro. Lágrimas queimavam meus olhos, mas dessa vez não eram de dor. Coloquei minha mão em sua cabeça, sentindo os fios macios de cabelo entre meus dedos. Levanta, ordenei gentilmente. Ele obedeceu, e quando ficou de pé, fomos da mesma altura, seus olhos nos meus, âmbar e dourado, gelo e fogo. Vou aceitar seu juramento, disse. Mas com condições. Qualquer uma. Você não é mais o único alfa. Governaremos juntos. Decisões importantes. Fazemos juntos. E se algum dia você colocar política acima da justiça novamente, acima do que é certo, partirei seu coração antes que você possa partir o meu. Um sorriso lento, lindo, se espalhou pelo rosto dele. Sim, minha rainha. E então ele fez algo que chocou todos presentes. Curvou-se, pegou minha mão
e beijou cada um dos meus dedos com reverência que tirou meu fôlego. O laço de mate entre nós flertou brilhante o suficiente para ser visto, um fio de luz dourada e prateada conectando seu coração ao meu. A prova visual, inegável, de que éramos destinados. A multidão explodiu, alguns em celebração, outros em choque. Mas todos curvaram suas cabeças em respeito, exceto Serafine, que soluçava no chão, seu mundo desmoronando ao seu redor. Olhei para ela e por um momento senti, não exatamente pena, mas compreensão. Ela tinha sido criada para acreditar que seu valor estava em quem ela se casava, que poder vinha de alianças, não de força própria. Levante-se, ordenei. Ela obedeceu tremendo. Você tentou me assassinar. Disse claramente. Fabricou provas, mentiu para todo mundo, manipulou um sistema corrupto para conseguir o que queria. Eu sinto muito, ela sussurrou. Por favor. Silêncio. Ergui uma mão. Aqui está seu castigo. Você vai trabalhar nas cozinhas por 2 anos. Vai fazer cada tarefa que me deram. Vai dormir nas barracas dos servos. Vai sentir cada humilhação que eu senti. E no final desses 2 anos, se tiver aprendido o valor de humildade e compaixão, terá a chance de recuperar seu lugar na alcateia. Não como nobre, mas como membro comum. Ganhe seu respeito através de ações, não de nascimento. Choque percorreu a multidão. Era uma sentença misericordiosa demais, diziam seus rostos. Mas eu não era minha avó, que governava com um punho de ferro. Ou minha bisavó, que queimava inimigos vivos. Eu era Enya. E construiria meu reinado não em medo, mas em justiça. Quanto aos anciãos, me virei para o conselho e eles encolheram. Vocês estão destituídos, imediatamente. Suas terras, seus títulos, suas riquezas, tudo confiscado. Vocês servirão à alcateia em trabalhos comunitários pelos próximos 5 anos. Só então poderão recuperar suas posições, se provarem que mudaram. Exceto você, Malacar, adicionei, e ele empalideceu ainda mais. Você é banido. Tem até o amanhecer para deixar este território. Se alguma vez voltar, o fogo sagrado não será tão gentil quanto eu estou sendo. Ele quis protestar, vi em seus olhos. Mas então viu as chamas dançando ao meu redor. Viu o poder que irradiava de minha pele. E sabedoria, ou medo, o fez simplesmente curvar a cabeça e se retirar. Respirei fundo. Estava cansada. Exausta, na verdade. Transformação, revelação, confronto. Tudo em questão de horas. Mas havia uma última coisa. Ergui minhas mãos e o fogo sagrado respondeu. Todas as chamas na praça voaram em minha direção, coalescem em uma esfera gigante de fogo líquido acima de minha cabeça. A multidão ofegou. E então, gentilmente, comecei a liberar o fogo. Ele fluiu de mim em ondas, espalhando-se pela alcateia. Mas não queimava. Ele curava. Tocou cada lobo presente, e onde tocava, curava feridas antigas, aliviava dores, trazia calor e conforto. Este era o verdadeiro propósito do fogo sagrado. Não execução, cura. Quando terminei, baixei minhas mãos. As chamas tinham desaparecido, absorvidas de volta ao santuário de onde vieram. Olhei para Kael e ele sorriu. Minha incrível mate, disse suavemente. E então, diante de toda a alcateia, ele me puxou para seus braços e me beijou. Os primeiros raios de sol da minha nova vida nasceram diferente. Acordei não nas barracas frias dos servos, mas em aposentos reais que tinham sido fechados por 1000 anos. Aposentos que pertenceram à última rainha Ignis, antes que a linhagem fosse assassinada. Paredes de pedra branca gravadas com runas que brilhavam suavemente em tons dourados. Janelas enormes que davam para as montanhas onde o sol nascia em explosões de laranja e carmesim. E uma cama. Deuses, uma cama de verdade, com lençóis de seda que pareciam nuvens contra minha pele. Mas o melhor de tudo era o calor ao meu lado. Kael dormia com um braço sobre minha cintura, seu rosto relaxado de uma maneira que eu nunca tinha visto antes,
sem a máscara de gelo, sem a tensão constante de um alfa carregando o peso de uma alcateia inteira. Apenas ele, meu mate, meu parceiro. Nas 2 semanas desde aquela noite na fogueira, tínhamos sido inseparáveis. Não por obrigação do laço de mate, embora esse puxasse constante e delicioso, mas por escolha. Acordávamos juntos, governávamos juntos, caminhávamos pelo território à noite, conversando sobre sonhos e medos e o futuro que construiríamos. Ele me cortejou da maneira antiga, com caçadas sob a lua cheia onde corríamos lado a lado, minha loba gigante de prata e ouro ao lado de seu lobo negro como a noite. Com presentes cuidadosamente escolhidos, uma coroa de flores de fogo, que não queimavam, mas brilhavam, um colar de âmbar com uma chama congelada no centro, livros antigos sobre a linhagem Ignis que ele tinha procurado em bibliotecas esquecidas, e com palavras. Deuses, com palavras. Você é a razão pela qual comecei a acreditar em destino. Ele tinha dito 3 noites atrás, enquanto estávamos na sacada olhando as estrelas. Você é a prova de que força e gentileza podem coexistir. Tinha sussurrado quando me viu perdoar uma das servas que tinha cuspido em mim durante a caminhada para a execução. Você me faz querer ser melhor do que sou. Tinha confessado na noite passada, sua testa pressionada contra a minha. Deslizei meus dedos pelos cabelos dele agora, e ele se mexeu, olhos se abrindo lentamente. Quando me viu, aquele sorriso que era só meu iluminou seu rosto. Bom dia, minha rainha. Sua voz estava rouca de sono. Bom dia, meu alfa, respondi. E então, porque podia, porque ele era meu. Meu mate, meu amor. Ele me puxou para mais perto, enterrando o rosto no meu pescoço, inalando profundamente. Lavanda e fumaça, murmurou contra minha pele. Eu era viciado nesse cheiro muito antes de entender o que significava. E agora? Agora sei que significa lar. Ficamos assim por um longo momento, apenas respirando juntos. O laço de mate pulsando suavemente entre nós, como um segundo coração. Mas, eventualmente, a realidade chamou. Tínhamos uma alcateia para governar. E hoje era um dia especial. 3 meses tinham se passado desde minha transformação. 3 meses nos quais eu tinha virado a alcateia de cabeça para baixo, para melhor. Os anciãos destituídos cumpriam seus serviços comunitários. Vi Morgana, que uma vez tinha me chamado de criatura, agora ensinando filhotes a ler. Vi Teron, que tinha votado pela minha morte, construindo casas para famílias desabrigadas. Serafine trabalhava nas cozinhas sob a supervisão rigorosa de Marta. Era estranho ver a antiga princesa com mãos calejadas e farinha no cabelo. Mas ela não reclamava. Algumas vezes, eu a pegava olhando para mim com algo que poderia ser arrependimento ou compreensão. Talvez ambos. Eu tinha estabelecido novas leis. Ômegas tinham direitos iguais. Liderança seria baseada em mérito, não em nascimento. O fogo sagrado não seria mais usado para execuções, apenas para cura e celebrações. E hoje celebraríamos o maior ritual de todos. Nosso acasalamento. A cerimônia aconteceu no topo do Monte Ember, onde diziam que a primeira rainha Ignis tinha acendido o fogo primordial que deu origem a todos os nossos poderes. A alcateia inteira estava reunida. Mais de 1000 lobos formando círculos concêntricos ao redor da plataforma de pedra, onde Kyle e eu ficaríamos. Tochas queimavam em postes altos, mas não eram tochas comuns. Eu tinha acendido cada uma pessoalmente, e elas queimavam com chamas que mudavam de cor, azul para roxo, para verde, para dourado, refletindo as emoções da celebração. Eu usava um vestido que tinha sido feito especialmente para esta noite. Seda branca que brilhava como pérolas, com bordados em fios de ouro que formavam padrões de chamas subindo da bainha até meu coração. Meu cabelo caía em ondas soltas, coroado com uma tiara de ouro vermelho que tinha sido da primeira rainha Ignis, recuperada de uma tumba esquecida. Mas o mais impressionante eram as marcas. As runas flamejantes que tinham aparecido na minha pele naquela noite agora eram permanentes.
Elas brilhavam suavemente sob a luz das tochas, correndo pelos meus braços, subindo pelo meu pescoço, desaparecendo sob o vestido onde eu sabia que cobriam minhas costas em um desenho de asas de fogo. Eu era marcada, reivindicada, não por um homem, mas por meu próprio legado. Kyle estava esperando no centro da plataforma, e meu coração esqueceu de bater por um momento. Ele usava roupas tradicionais de acasalamento, calças de couro negro, o torso nu exceto por uma capa de pele de lobo que caía de seus ombros, prateada como sua forma de lobo. Runas tinham sido pintadas em seu peito e braços, símbolos de força, lealdade, proteção. Seus cabelos estavam soltos, caindo até os ombros, e seus olhos estavam fixos em mim como se eu fosse a única coisa que existia em todo o universo. Caminhei até ele lentamente, cada passo deliberado. Não tinha ninguém para me entregar, porque não pertencia a ninguém exceto a mim mesma. Esta era minha escolha, minha decisão. Quando cheguei diante dele, Kyle estendeu suas mãos. Coloquei as minhas nas dele, e o toque enviou uma onda de calor através do laço de mate. A sacerdotisa Lyris, uma loba anciã que servia a deusa da lua por 60 anos, se adiantou. Ela tinha sido uma das poucas que me trataram com bondade quando eu era serva. Agora, ela sorria com lágrimas nos olhos. Perante a deusa da lua e esta alcateia reunida, sua voz ecoou pela montanha. Testemunhamos a união de duas almas, fogo e gelo, luz e sombra, força e sabedoria. Ela pegou uma fita de seda prateada e começou a amarrar nossos pulsos juntos, o símbolo tradicional de união. Kyle Emberclaw, alfa da alcateia cinzas da lua, você aceita Enya Ignis como sua mate? Sua igual em todas as coisas? Sua parceira nesta vida e na próxima? Aceito. Sua voz era firme, mas eu podia ouvir a emoção sob ela. Com cada fibra do meu ser, aceito. Enya me fez melhor do que jamais fui. Ela é minha razão, meu propósito, minha luz. Prometo governar ao seu lado com justiça e compaixão. Prometo protegê-la, honrá-la, amá-la até meu último suspiro e além. Lágrimas queimavam meus olhos. Enya Ignis, última da linhagem do fogo primordial, rainha das chamas. Lyris se virou para mim. Você aceita Kyle Emberclaw como seu mate? Seu igual em todas as coisas? Seu parceiro nesta vida e na próxima? Olhei nos olhos dele e vi todo o nosso futuro refletido naquele âmbar escuro. Vi filhos. Vi risadas. Vi desafios que enfrentaríamos juntos. Vi envelhecermos lado a lado. Ou, no meu caso, não envelhecer enquanto descobríamos se a imortalidade Ignis poderia ser compartilhada através do laço de mate. Aceito, disse, e minha voz não tremeu. Kyle me viu quando era invisível. Me escolheu quando tinha tudo a perder. Me ama não apesar de minha força, mas por causa dela. Prometo governar ao seu lado com coragem e sabedoria. Prometo desafiá-lo quando necessário, apoiá-lo sempre, amá-lo incondicionalmente. Lyris terminou de amarrar nossos pulsos e se afastou. Então, perante a deusa e a alcateia, eu os declaro mates unidos. Selam seu juramento. Kyle me puxou para seus braços e me beijou com uma paixão que fez as tochas ao nosso redor queimarem mais alto. O laço de mate entre nós explodiu, visível para todos. Não mais apenas um fio, mas uma teia de luz dourada e prateada que nos envolvia completamente, declarando para o mundo que éramos dois corações batendo como um. A alcateia explodiu em uivos de celebração. O som era ensurdecedor, jubiloso. Um coro de 1000 vozes celebrando não apenas nosso amor, mas um novo começo. Quando finalmente nos separamos, ofegantes, Kyle pressionou sua testa contra a minha. Minha mate, sussurrou. Minha rainha, meu tudo. Meu mate, respondi. Meu alfa, meu amor eterno. E naquele momento, eu soube. Soube com certeza absoluta que tinha encontrado o meu lar. Não em um lugar, mas em uma pessoa. 5 meses depois, acordei com náusea e uma sensação estranha no ventre.
Kael estava imediatamente ao meu lado, segurando meu cabelo enquanto eu vomitava, depois me trazendo água e me carregando de volta para a cama, como se eu fosse feita de vidro. Não sou frágil, murmurei, mas sem convicção real. Eu sei. Ele beijou minha testa. Mas deixe-me cuidar de você mesmo assim. Foi Lyris quem confirmou o que eu já suspeitava. Ela colocou suas mãos sobre meu ventre, fechou os olhos, e então um sorriso enorme se espalhou por seu rosto enrugado. Gêmeos, ela anunciou. E pelo que sinto, eles são extraordinários. Kael quase desmaiou. Eu ri, apesar da náusea, e puxei-o para perto. Vamos ter bebês, sussurrei maravilhada. Vamos ter bebês. Ele repetiu, e então gritou tão alto que provavelmente metade da alcateia ouviu. Vamos ter bebês. A gravidez foi intensa. Minha natureza ignis significava que meu corpo irradiava calor constantemente. Kael tinha que dormir em roupas leves mesmo no inverno. Objetos inflamáveis tinham que ser mantidos longe de mim. Mais de uma vez, acordei para descobrir que tinha acidentalmente incendiado os lençóis, embora as chamas nunca me machucassem. Mas mais do que os sintomas físicos, eu podia sentir os bebês. Seus poderes já se manifestando no útero. Um queimava quente como eu, fogo líquido correndo em veias minúsculas. O outro queimava frio, não ausência de calor, mas gelo com poder próprio, herdado de Kael. Fogo e gelo, murmurei uma noite, com as mãos no meu ventre inchado. A união literal de nossos elementos. Kael se ajoelhou e beijou minha barriga. Vocês vão ser incríveis, disse aos bebês. Fortes como sua mãe, corajosos como... Bem, também como sua mãe. Tudo de bom vem dela, na verdade. Dei um tapa leve em sua cabeça, mas estava sorrindo. O nascimento aconteceu durante uma tempestade de neve em pleno verão. Um evento tão impossível que só podia ser obra de lobinhos poderosos ansiosos para chegar. A dor foi indescritível. Mas eu tinha sobrevivido à execução na fogueira sagrada. Tinha enfrentado anciãos corruptos e reivindicado meu trono. Podia definitivamente trazer meus bebês ao mundo. Kael esteve ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão mesmo quando eu quase quebrei seus ossos, sussurrando encorajamentos mesmo quando gritei obscenidades sobre nunca mais deixar ele me tocar. E então, o primeiro bebê nasceu em um grito que veio acompanhado de uma explosão de chamas inofensivas. Uma menina. Pele pálida, cabelos cor de fogo líquido, e quando abriu os olhos, olhos dourados idênticos aos meus. Aurora, disse imediatamente, o nome vindo das memórias ancestrais. Significa amanhecer. 5 minutos depois, o segundo bebê chegou. Um menino. Pele pálida como a da irmã, mas cabelos negros como os de Kael. E quando abriu seus olhos, prateados como gelo sob a lua. Ash, Kael disse, sua voz cheia de reverência. Significa cinzas, o que resta do fogo. Nos colocaram ambos nos meus braços, e olhei para aquelas duas criaturinhas perfeitas que Kael e eu tínhamos criado, e não consegui conter as lágrimas. Olá, meus amores, sussurrei. Sejam bem-vindos ao mundo. Aurora imediatamente tentou agarrar meu dedo com sua mãozinha minúscula. Quando o fez, uma pequena chama surgiu em sua palma, não queimando, apenas brilhando suavemente. Ash bocejou, e o ar ao redor dele ficou visivelmente mais frio. Minúsculos cristais de gelo se formando no ar. Kael e eu trocamos olhares de admiração e leve pânico. Eles vão ser um desafio, não vão? Ele disse. Os melhores sempre são, respondi. Anos se passaram em uma névoa de felicidade que eu nunca tinha imaginado ser possível. Aurora e Ash cresceram como fogo e gelo literais. Aurora era impetuosa, apaixonada, sempre rindo ou chorando com igual intensidade. Ash era calmo, reflexivo, mas com uma teimosia que rivalizava com a de seu pai. Eles eram inseparáveis. Onde um ia, o outro seguia. E os poderes deles, deuses,
seus poderes. Aos 3 anos, Aurora acidentalmente incendiou metade do jardim quando ficou brava porque não deixaram ela comer sobremesa antes do jantar. Ash apagou o fogo com uma tempestade de neve tão intensa que tivemos que passar 1 hora descongelando as roseiras. Mas eles também eram gentis. Aurora uma vez usou suas chamas para aquecer um filhote de lobo que estava com hipotermia. Ash criou esculturas de gelo para crianças órfãs que visitaram o palácio. Eles eram tudo o que eu poderia ter esperado. E mais. Uma noite, anos depois do nascimento dos gêmeos, me encontrei de volta à praça cerimonial. Não havia cerimônia acontecendo. Estava apenas eu, a lua cheia acima, e o pilar da purificação, onde uma vez tinha estado pendurada esperando a morte. Coloquei minha mão na pedra fria e as memórias vieram em ondas. O terror, a dor, a injustiça, mas também a transformação, a descoberta, o poder. Às vezes ainda volto aqui também. A voz de Kyle veio atrás de mim. Não me virei, apenas me encostei nele quando envolveu seus braços ao meu redor. Você acha sobre aquela noite? Perguntei. Todo dia, ele admitiu. A vergonha de ter ficado parado. O terror de quase perder você. A admiração quando você se levantou daquelas chamas como uma deusa. Girei em seus braços para encará-lo. Eu perdoei você, disse suavemente. Perdoei você naquela mesma noite. Eu sei, mas não tenho certeza se eu me perdoei. Coloquei minhas mãos em seu rosto. Então deixe-me dizer novamente. Você é perdoado. Por mim, pela deusa, pelo universo. Você errou, Kyle. Mas então passou cada dia desde então tentando acertar. Isso importa. Isso significa tudo. Ele beijou minha palma e vi lágrimas brilharem em seus olhos. Como você é tão sábia. Passei 7 anos aprendendo a perdoar, disse simplesmente. Porque se eu tivesse guardado todo aquele ódio, toda aquela amargura, eles teriam ganhado. Teriam me destruído de dentro para fora. Então escolhi libertar. Não por eles, mas por mim. Ficamos ali por um longo momento, apenas segurando um ao outro sob a lua. Os gêmeos perguntaram sobre aquela noite hoje. Kyle finalmente disse. Aurora quer saber por que você tem marcas flamejantes. Ash quer saber por que algumas pessoas ainda baixam os olhos quando você passa. O que você disse? Que contaríamos juntos. Quando estivessem prontos para entender que força verdadeira não vem de nunca ser derrubado, mas de escolher se levantar. Sorri. Meu sábio mate. Andamos de volta ao palácio de mãos dadas, e pelo caminho eu olhei nossa alcateia. Luzes brilhavam em centenas de janelas. Risadas ecoavam de tavernas. Crianças brincavam nas ruas mesmo tarde da noite, seguras na certeza de que estavam protegidas. Isso era meu legado. Não o poder das chamas ou a coroa de ouro vermelho que usava, mas a alcateia que tinha ajudado a transformar. De um lugar onde hierarquia determinava valor para um lugar onde cada lobo, ômega, beta, alfa, tinha voz, tinha direitos, tinha esperança. Anos se tornaram décadas. E eu não envelheci. A imortalidade ignis era real. Meu corpo permaneceu congelado aos 24 anos enquanto o mundo mudava ao meu redor. Mas Kael, através do laço de mate, algo extraordinário aconteceu. Ele envelheceu, mas devagar. Tão devagar que a sacerdotisa Lyris chamou de milagre. O laço estava compartilhando minha imortalidade com ele, esticando sua vida de maneiras que desafiavam explicação. Não seríamos eternos juntos. Um dia, séculos à frente, eu teria que dizer adeus. Mas teríamos muito, muito mais tempo do que a maioria dos mates jamais sonharia. E eu aceitava isso. Porque quantidade de tempo importava menos que qualidade. E nossa vida juntos tinha sido absolutamente linda. Hoje, décadas após aquela noite na fogueira, encontro-me no berçário observando os filhos de Aurora, meus netos. Gêmeos também, porque aparentemente isso corre na família. Um menino com chamas azuis.
uma menina com gelo verde. Aurora está ao meu lado. Agora uma jovem mulher de 20 anos. Linda e poderosa e bondosa. Mãe, ela diz suavemente. Você ainda pensa naquela noite? Qual noite? Brinco, embora ambas saibamos. A noite que te fizeram rainha. Sorrio, passando meu dedo pela bochecha de minha neta. Todos os dias, admito. Mas não com tristeza, com gratidão. Gratidão? Eles tentaram te matar. Sim, e falhando, me forçaram a descobrir quem eu realmente era. Me forçaram a reivindicar meu poder. Me deram a oportunidade de transformar uma alcateia inteira. Olho para ela. Às vezes, as piores coisas que acontecem conosco se tornam os catalisadores para nossas maiores transformações. Aurora pensa sobre isso. Depois sorri. Então você diria que foi destinado? Diria que foi doloroso, injusto e quase fatal. Mas também diria que eu escolhi o que fazer com aquela dor. Não deixei ela me destruir. Deixei ela me forjar em algo mais forte. Ela abraça meu braço. Você é a pessoa mais incrível que conheço. Espere até você ver o que você vai se tornar. Respondo, beijando sua testa. Naquela noite, Kael e eu estamos na sacada de nossos aposentos, olhando as estrelas como temos feito por décadas. Cabelos grisalhos agora, mas ainda forte, ainda meu. Sempre meu. Você se arrepende? Ele pergunta de repente. De quê? De me escolher, de ficar. Você poderia ter reconstruído a linhagem Ignis longe daqui, longe das pessoas que te feriram. Pego sua mão e entrelaço nossos dedos. Kyle Amberclaw. Digo firmemente. Eu escolheria você em cada vida. Em cada universo. Em cada versão desta história. Sim, eles me feriram. Mas você me curou. E juntos, ele me puxa para um abraço, uma alcateia inteira. E ficamos assim sob as estrelas. Dois mates unidos por fogo e gelo e amor inquebrantável. E eu penso, foi exatamente para isso que sobrevivi. Não para me vingar. Não para governar. Mas para amar e ser amada. Para transformar dor em propósito. Para provar que, às vezes, ser jogada nas chamas é exatamente o que você precisa para descobrir que foi feita de fogo o tempo todo. E que esse fogo pode iluminar o mundo. E assim, Enya transformou o dia de sua execução no dia de seu coroamento. Ela provou que não importa quantas vezes tentarem apagar sua luz, se você for feita de fogo, vai brilhar ainda mais forte. Gostou dessa história de redenção e poder? Então deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias de lobas que desafiaram o destino. Me conta nos comentários. Você teria perdoado os anciãos como Enya fez? Ou teria sido mais severa? E qual parte te emocionou mais? A transformação na fogueira? O momento em que Kael se ajoelhou diante dela? Ou o nascimento dos gêmeos? Se você está assistindo pela primeira vez, comenta de onde você é. Eu adoro saber quem faz. Parte dessa alcateia incrível, lembrando que essa é uma história fictícia criada para entretenimento. Todos os personagens e eventos são produto da imaginação. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Às vezes precisamos passar pelo fogo para descobrir que somos feitas de chamas. Tchau, minha alcateia. Até a próxima aventura.